Olá, o canal Previdência em Foco vem até você mais uma vez para lhe deixar a par das mudanças que ocorreram recentemente com a reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019. Mas antes, gostaria que você desse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo para o maior número de pessoas e que você se inscrevesse no nosso canal. Então, vamos lá. A reforma da Previdência foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Teve muitas mudanças, o relatório foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira e essas mudanças foram benéficas. No entanto, ainda acredito que tem muito o que mudar. Mas a reforma da Previdência, esse texto, ainda será passado pelas duas votações na Câmara e depois ainda terá que ser apreciada no Senado Federal, também em 2 turnos de votação. Então vamos às mudanças. Então vamos ver como ficou a idade mínima para a aposentadoria e o tempo de contribuição. Para que vocês entendam melhor, eu fiz um esquemazinho aqui, eu vou explicar a partir dele. A idade mínima para as mulheres, ficou em 62 anos e para os homens em 65 anos, tanto para o regime geral de previdência social quanto para o regime próprio, ou seja, para os servidores públicos, os trabalhadores urbanos, contribuintes, aqueles que trabalham de carteira assinada, que trabalham em empresas públicas, que fazem parte do regime geral. Ficou 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. E para os que trabalham em regime próprio de previdência social, na verdade os federais, porque saiu também os estados e os municípios, então ficou os funcionários públicos federais, que também se aposentarão com a mesma idade, 62 anos para a mulher, 65 para os homens. E o tempo de contribuição para o RGPS, o regime geral, ficou em 15 anos o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria da mulher e 20 anos para os homens. Isso tem que obedecer toda uma regra de transição, no caso, os que estão para completar a idade, e para quem vai se aposentar por idade. E aqueles que vão se aposentar por tempo de contribuição terão regras de transição, que alcançarão até 14 anos. Mas nós veremos mais adiante. E para os funcionários públicos federais, 25 anos é o menor tempo de contribuição, tanto para homens quanto para as mulheres, desde que tenham 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que vai se aposentar. Certo? Também temos a aposentadoria dos rurais. E na proposta do presidente era o seguinte: ele queria que a mulher se aposentasse com 57 anos e com 20 anos de comprovação do labor rural, mas não se sustentou. No relatório foi modificado e ficou as mulheres como estão hoje, 55 anos de idade e 15 anos de contribuição, mas aumentou a contribuição para o agricultor, para o homem. O homem se aposenta ainda com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Claro que vai ter também toda aquela regra de transição e esses 20 anos eles vão ser alcançados paulatinamente, certo? Também temos aqui a aposentadoria dos professores. Também modificou, porque na proposta original o presidente propôs que fosse 60 anos, tanto para a mulher quanto para o homem, e 30 anos de contribuição. Mas isso também mudou no relatório, ficou as mulheres com 57 anos, 25 anos de contribuição e os homens com 60 anos, 30 anos de contribuição. As regras também mudaram para os policiais federais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos, que ficou 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. 30 anos de contribuição também, tanto para homens quanto para mulheres.
e 20 anos no exercício da função, igualando também homens e mulheres. Ou seja, as regras que ficaram no relatório igualou policiais federais, agentes penitenciários e socioeducativos, homens e mulheres, em idades, em tempo de contribuição e em tempo de exercício da função. E aí, como será que foi o relatório em relação às regras de transição? Bem, na proposta original, eram 3 regras de transição para o segurado do RGPS, ou seja, para o setor privado. E para os funcionários públicos tinha apenas uma regra de transição. Agora nós temos 4 regras de transição para o RGPS e aumentou uma regra de transição para o funcionário público. Então, nesse caso, o funcionário público ficará doravante com 2 regras de transição. Vamos falar de uma por uma a partir de agora. São 4 regras de transição e a primeira que eu vou lhes falar é a regra do sistema de pontos. O sistema de pontos. Hoje, o homem se aposenta com 96 pontos, a mulher se aposenta com 86 pontos, juntando no mínimo 30 anos de contribuição da mulher, mais a idade de 56 anos, e do homem no mínimo 35 anos de contribuição, mais a idade. Aqui nós temos um diferencial, porque na regra atual aumenta os pontos apenas de 2 em 2 anos. Nesta regra, o sistema de pontos aumenta 1 ponto a cada ano até chegar a 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Aqui deve se juntar também o tempo mínimo de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem. O que vai ser o grande diferencial nesse caso é o cálculo, que nós também explicaremos mais adiante. A segunda regra de transição é uma regra que leva em consideração tempo de contribuição mais idade mínima. Só que nessa regra, a mulher poderá começar com a idade mínima de 56 anos e o homem com a idade mínima de 61 anos, desde que já tenham, certo, completado o tempo de contribuição necessário, que seria 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Nós temos muitos casos, inclusive no meu escritório, já tenho muitos casos de pessoas que completarão em 2020 30 anos de contribuição, mas ainda não tem a idade mínima, porque a idade mínima agora será 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Então, essa regra de transição, ela abarca esse tipo de segurado. O segurado que já tem o tempo de contribuição, 30 anos para mulheres, 35 anos para o homem, mas ainda não tem a idade mínima de 62 anos, aliás, de 60 anos agora, né, para a mulher e 65 para o homem, que será 62 anos, mas vai aumentar de forma paulatina. É o seguinte, se em 2020 a proposta da emenda à Constituição passar da forma como está agora, com as mudanças que teve no relatório, a mulher, se tiver 56 anos de idade e tiver 30 anos de contribuição, ela vai aposentar. E o homem, se ele tiver 61 anos de idade e também 35 anos de contribuição, ele vai aposentar. Essa transição aqui, ela será de 12 anos para a mulher e de 8 anos para o homem. Por quê? Porque ela aumenta meio ano, ou seja, 6 meses na idade por ano, a cada ano. A cada ano aumenta 6 meses da idade. Se você já tiver 30 anos de contribuição, mas você ainda não tiver 56 anos de idade, quando entrar em vigor essa regra, se ela entrar em vigor assim como está, então você terá
que alcançar a idade, que aumentará 6 meses a cada ano. Se você tiver 56 anos em 2020, em 2021 você terá que ter 56 anos e meio. Em 2022, 57 anos. Em 2023, 57 anos e meio. Isso eu estou falando no caso da mulher. Até que em 2031, terminada a transição, que será em relação à idade, a mulher terá 62 anos, como manda a regra geral. Em 2031, a mulher terá 62 anos. E em 2027, porque o homem atualmente, né, ele já aposenta com 65 anos de idade, e isso não mudou para o homem. Só que nessa regra, começará com 61 anos de idade. E ele alcançará, será a diferença de 4 anos apenas, ele alcançará em 2027. De 4 anos, porque a gente fala assim, de 8 anos, aliás, será de 8 anos, que ele alcançará em 2027. Aumentará meio ano a cada ano, 6 meses a cada ano, até que em 2027 ele alcança os 65 anos e aí também se aposentará. Essa regra, como eu falei, ela vale mais para quem agora já tem, vai valer para quem já tem o tempo de contribuição, mas ainda não completou a idade. A terceira regra de transição é a regra pelo tempo de contribuição. Essa regra de transição, ela vai ser útil para aqueles que faltam até 2 anos para se aposentar. Para quem falta alguns meses, para quem falta 1 ano, para quem falta no máximo 2 anos para se aposentar. Como é que funciona essa regra? O homem deverá ter 35 anos de contribuição, a mulher deverá ter 30 anos de contribuição. Porém, não precisa ter a idade mínima. Mas precisará cumprir um pedágio de 50% do tempo que falta. Ou seja, se você faltar 2 anos para se aposentar, em 2020, quando provavelmente estará em vigor já, então você terá que cumprir 3 anos de trabalho, não mais 2. Por quê? Porque, por essa regra, se você falta 2 anos, você tem um pedágio de 50% a cumprir. 50% de 2 é 1. Então, você faltará cumprir 3 anos de contribuição. Certo? Nesse caso aqui, também vai servir para aquelas pessoas, aliás, vai servir para aquelas pessoas que estão muito perto de se aposentar. E a regra da idade. Essa outra regra é a regra que alcança aquelas pessoas que querem aposentar-se por idade. Nós sabemos que a aposentadoria por idade, na atualidade, ela precisa de 15 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Desde que o homem tenha 65 anos de idade e a mulher tenha 60 anos de idade. O que aconteceu com o texto modificado da reforma da Previdência? No texto original, lembrando, o governo propôs que fosse 20 anos de contribuição, tanto para mulheres quanto para homens. Com esse relatório, modificou o tempo de contribuição, certo? O tempo de contribuição ficou o seguinte: 15 anos para mulheres, 20 anos para os homens, desde que a mulher comece com 60 anos de idade em 2020 e o homem com 65 anos de idade. Como é que vai ser a regra de transição? A regra de transição vai ser da seguinte forma: para a mulher, a regra de transição vai ser em cima da idade. Ela começa em 2020 com 60 anos e aumentará 6 meses a cada ano, até que em 2023 ela deverá terminar com 62 anos para a mulher.
Para o homem, essa regra de transição, ela vai incidir em cima do tempo de contribuição, porque a idade do homem permanece a mesma, mas vai aumentar o tempo de contribuição na aposentadoria por idade de 15 para 20 anos. Então, vão ser 5 anos de diferença. Essa diferença, ela vai ser paulatinamente acrescentada, certo? Da mesma forma que da mulher, 6 meses a cada ano na contribuição e não na idade, que a mulher na idade, por ano, aumenta 6 meses por ano de tempo de contribuição até completar 20 anos, o que acontecerá em 2029. Então, essas 4 regras de transição, elas abarcam o regime geral de previdência social, certo? O pessoal do RGPS, o setor privado. E aí nós vamos explicar agora as regras dos servidores públicos. Então vamos lá, as demais regras de transição. Com o relatório veio uma nova regra de transição, a regra do pedágio de 100%. Essa regra, ela vale para as mulheres que têm a partir de 57 anos de idade e para os homens que têm a partir de 60 anos de idade. Porém, não conta o tempo de contribuição, porque você vai ter que pagar 100% do tempo que falta para completar 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens. Ou seja, essa regra, na verdade, eu acredito que ela só vai abarcar quem faltar muito pouco tempo. Porque não tem muita... Assim, eu não consegui ainda entender quem é que vai aderir a essa regra. Porque se você falta 3 anos para se aposentar, certo? Você já tem 57 anos. Você tem, no caso da mulher, 27 anos. Faltam 3 anos para se aposentar porque precisa do requisito de 30 anos de contribuição. Então, essa mulher ela vai ter que trabalhar não só 3 anos que faltavam, mas, por essa regra, 6 anos. Porque é os 3 anos que falta, mais 3 anos da transição. Sabe, assim, eu ainda não consegui entender se as pessoas vão realmente aderir a isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar mais para frente, porque essa regra é muito pesada. Você falta, por exemplo, porque também, se você faltar só 2 anos, você vai para a regra mais benéfica, que é a regra, né, de quem falta só 2 anos para se aposentar. Aquela que eu expliquei um pouco mais cedo. Essa daqui, para quem tem 3 anos, vai ter que pagar 6. Para quem tem 4 anos, vai ter que pagar 8 anos. Não tem sentido. Eu achei que não. Mas essa regra vai servir para quem é servidor público e para quem é segurado do INSS. E essa última regra aqui, ela abarca apenas os servidores. Só que os segurados do INSS têm uma regra bem semelhante. Essa dos servidores é a regra dos pontos, que também, da mesma forma, começa com 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. A mulher vai ter que ter, no mínimo, 56 anos de idade, 30 anos de contribuição, certo? Quando começar a vigorar as regras, né, da PEC. Então, ela terá que ter 86 pontos. O homem começará com 61 anos, mais 35 de contribuição. Só que essa regra, ela durará para o homem por 14 anos e durará para a mulher por 9 anos, porque ela aumentará 1 ponto por ano quando completará 100 pontos para a mulher em 2033 e quando completará 105 pontos para o homem em 2028. Então, essa regra, ela é aqui para os servidores, mas tem uma semelhante para os contribuintes do INSS. Em relação ao cálculo, hoje nós fazemos o cálculo em cima dos 80% maiores salários de contribuição
de 1994 até o dia do requerimento. O que acontece? Na proposta, isso muda para 100%, ou seja, todos os salários de contribuição de 1994 até o dia do requerimento. Isso acontece, quando isso acontece, desvaloriza, porque entram todos os salários, tanto os maiores quanto aqueles, os menores que você contribuiu durante a sua vida, de 1994 até agora. O que vai acontecer? O que aconteceu com este relatório? Continua sendo os 100%, só que se a pessoa não quiser optar pelos 100%, ele pode contar os 80%. Aí vem a facada. Pode contar com os 80%, só que aqueles 20% que ele tirar também não vai servir como tempo de contribuição. Ou seja, acredito que ninguém vai aderir a uma loucura dessa. Porque se você abrir mão de 20% do seu tempo de contribuição de 1994 para cá, você vai perder anos na sua contribuição. Isso não tem lógica. Eu não acredito que essa parte, no final dessa reforma, no final dessa votação, vai ficar de jeito, porque isso realmente é muito... gente, pelo amor de Deus, não tem como você aceitar. Perder o seu tempo de contribuição, perder o seu tempo, não tem como, certo? Então, isso aqui foi o que veio no relatório. Vamos ver como é que vai ficar. Em relação ao cálculo, tem mais o seguinte. Na atualidade, quem contribui pelo menos com 15 anos, que se aposenta por idade, começa recebendo 85% do que foi calculado. Na proposta de emenda à Constituição, na PEC 6 de 2019, se você tiver 15 anos mulher ou 20 anos homem, você vai começar recebendo só 60%, aumentando 2 pontos a cada ano do que passar de 15 anos para mulheres e de 20 anos para o homem. Quer dizer, aqui para você alcançar os 85%, você terá que trabalhar muito mais. Porque se você tem 20 anos de contribuição, certo? O homem tem 20 anos de contribuição, aí ele só vai receber 60%. Com 21 anos de contribuição, ele vai receber 62%. De tal maneira que apenas com 40 anos de contribuição é que ele vai receber o seu salário integral, certo? Apenas com 40 anos de contribuição. É malvada? É malvada. É assim, injusta. No meu entendimento de previdenciarista, é injusta. Mas é o que está acontecendo. Se essa proposta ela for votada, certo? E ela for aprovada, infelizmente, vai sobrar para os mais pobres. Quem é rico de verdade, nem precisa de previdência. Que dirá de INSS, certo? Que dirá de aposentadoria. Quem precisa, gente, é aqueles que vão se aposentar com o teto do INSS para baixo, certo? E quem vai sofrer mais, acredite, são aqueles que ganham um salário mínimo, certo? Aqueles que ganham um salário mínimo. Aqueles que ganham um pouquinho mais de um salário mínimo, que não vai alcançar aquele pouquinho. Aqueles que não conseguem trabalhar tempo suficiente para se aposentar. Quer dizer, tem muita coisa injusta aí, mas isso não é objeto de discussão nesse momento. E para os rurais, o que mudou? Para a aposentadoria rural, o que mudou? Vamos ver, aposentadoria rural. Como é hoje? Hoje, as mulheres se aposentam com 55 anos, o homem com 60 anos, ambos com 15 anos de tempo de
comprovação de atividade rural. O que acontece agora? Essa PEC, no início, foi o seguinte, a proposta original era aumentar a idade de 55 anos para 60 para as mulheres e o homem permaneceria com 60 anos e aumentar o tempo de contribuição para mulheres e homens para 20 anos. Ou seja, as mulheres aumentavam, perdiam, no caso, na idade e no tempo de contribuição. Mas, graças a Deus, isso não foi adiante. Com o relatório, ficou da seguinte maneira. Homens se aposentarão por idade rural, com 60 anos, com mais 20 anos de tempo de agricultura comprovados. E mulheres ficará como está, 55 anos de idade, 15 anos de comprovação do labor rural. E o BCP, o benefício da prestação continuada. O que foi que mudou com o benefício da prestação continuada? É o seguinte, o BCP, na proposta original, o governo propôs que, a partir de 60 anos de idade, o idoso pobre começasse a receber R$400, até que com 70 anos ele passasse a receber um salário mínimo. Mas esse texto também, certo, não foi, foi modificado no relatório. Como é que ficou? Ficou exatamente como era antes e como está hoje. 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, desde que sejam pobres, certo? Que tenham pelo menos a comprovação de 1/4 de um salário mínimo, a renda familiar, per capita, certo? De renda familiar, por pessoa da família. E aí vão ser também verificadas outras possibilidades de comprovar a necessidade da pessoa. Mudaram também as regras para o benefício por incapacidade. Hoje o benefício por incapacidade, o cálculo do benefício por incapacidade é feito em cima de 100% da média do salário de contribuição. O que acontece com a reforma? É o seguinte, o benefício por incapacidade será de 60%, certo, do cálculo dos salários de contribuição, daquela médiazinha aritmética simples que eu sempre falo nos vídeos, e só passará de 60% para quem tem mais de 20 anos, certo? Que será exatamente 2%, certo? No caso, né, quem tem mais de 20 anos, que será 2% do passado de 20 anos. Da mesma forma que a aposentadoria. Será esse mesmo cálculo. Ou seja, é muito perfeita também essa regra. Mas não será dessa forma aqui quando a invalidez decorrer de acidente do trabalho, doença do trabalho ou afins. A pensão por morte. A pensão por morte também tem novas regras. A pensão por morte modificou tanto para pessoas do setor privado quanto para os servidores públicos, certo? Será feito da seguinte maneira. O benefício será de 50% mais 10% por dependente. Ou seja, só fecha em 100% do benefício se tiver pelo menos 5 dependentes. Né? No caso, a mulher e 4 filhos, ou no caso de 5 filhos. Porque será 10% por dependente. 50% é a cota familiar. Se for um dependente, será 60%, 2 dependentes, 70%, 3 dependentes,
80%, 4 dependentes, 90% e fechando os 100% com 5 dependentes, como eu lhes expliquei agora. O texto, ele garante a renda de pelo menos um salário mínimo para aqueles que conseguirem comprovar que não tem outra fonte de renda, e somente para aqueles, porque quem tiver outra fonte de renda comprovada, será feito o cálculo dessa forma aqui. Se não tiver nenhuma fonte de renda e for dependente exclusivamente dessa pensão, aí poderá ser garantida pelo menos um salário mínimo. E no serviço público, para os dependentes dos servidores que ingressaram no serviço público antes da criação da Previdência Complementar, terão seu benefício calculado obedecendo os limites do teto do INSS. O abono salarial. Abono salarial. O abono salarial hoje, ele é garantido para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Com a reforma da Previdência, apenas os que recebem até R$ 1.364 é que receberão o abono salarial anual. Essa regra dos R$ 1.364 também vai valer para aqueles que recebem salário família e também para o auxílio reclusão. Só terão direito a esses benefícios quem tiver renda de até R$ 1.364. Tudo que nós falamos aqui foram as principais mudanças na PEC 6 de 2019, que foi feita com o relatório do deputado Samuel Moreira. Agora vai ser levada para votação na Câmara e depois de 2 turnos será também apreciada pelo Senado Federal. Ficamos por aqui, depois de um vídeo bem longo, mas foi resumido da melhor maneira possível, porque realmente a matéria ela é muito grande, certo? Tem muito o que se falar ainda, mas nós vamos terminando por aqui. Agradecemos vocês pela paciência, agradecemos a todos vocês que assistiram esse vídeo, que deram seu like, que compartilharam e que se inscreveram no nosso canal. Se vocês ainda não fizeram isso, façam, por favor. É apenas isso que lhes peço em troca de todas essas informações que levo a vocês, pelo menos semanalmente. Muito obrigada.